Olá a todos. Hoje, dia 30 de junho de 2020, precisamente às 11 horas e 26 minutos, estamos aqui para mais um vídeo. E como ontem falamos a respeito da cura divina, hoje iremos prosseguir nesse assunto. Haja vista ser um assunto da maior importância, porque podemos nos beneficiar hoje mesmo, né? Se crermos naquilo que realmente Deus revelou. Então, vou botar aqui: a cura pela fé. A cura pela fé. Então eu vou falar hoje a respeito da mulher cananeia. E essa história está em Mateus 15 e em Marcos 7. Cada um dos textos dá algumas informações adicionais, né, mas os dois juntos eles se completam. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa mulher, que é conhecida como uma mulher cananeia, né? A mulher cananeia, diz aqui, Mateus diz a mulher cananeia. E aí diz também que Jesus estava nas regiões de Tiro e Sidom. Aqui fala em Mateus 15 e 22 que era uma mulher cananeia. Eis que é uma mulher cananeia que saíram daquelas cercanias. Então, a mulher, ela era cananeia, e aí Marcos vai dizer que ela era grega, sírio-fenícia de nação. É muita informação sobre a etnia dessa mulher, né? Então ela era grega, né? Eu acredito que quando diz grega, pode ser que no sentido, às vezes, o Novo Testamento coloca o judeu e o grego, como sendo o grego sendo gentio. Mas era sírio-fenícia, interessante porque a Síria é um país, né? Os fenícios eram outro povo. Exatamente, Tiro e Sidom, essas duas cidades, Tiro e Sidom, são muito mencionadas em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Tiro e Sidom eram cidades fenícias, e os fenícios foram muito importantes na história da raça humana. Então, essa mulher, na verdade, tudo isso, né? Cananeia, da terra de Canaã, grega, sírio-fenícia de nação, tudo isso para dizer que essa mulher não era judia. Não era judia. Ontem, quando eu falei a respeito da cura, eu procurei mostrar que a aliança da cura lá em Êxodo 15, 26 é com os judeus, né? E que Isaías 53 fala com os judeus, porque ele diz assim: ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. O profeta dizendo: meu povo era os judeus. Então, tudo aponta para a questão dos judeus. E aqui, exatamente o contrário, né? Tantas informações sobre a etnia, a nacionalidade dessa mulher, para mostrar que ela não era judia. Ela não era do povo da aliança. Veja que Jesus disse para a mulher encurvada: esta filha de Abraão, que Satanás tinha preso há 18 anos, ela era a filha de Abraão, então era da raça judaica. Esta era da aliança. E no caso de Zaqueu, ele disse assim: este também é filho de Abraão. Então Zaqueu era judeu, descendente de Abraão. Então, da nação que tinha uma aliança com Deus. Ele era circuncidado. No caso, só os homens eram circuncidados, né? A marca da aliança era só nos homens. E Hebreus 2, 16 vai dizer que Jesus, ele não veio para socorrer os anjos, mas para socorrer a descendência de Abraão. Eu já disse que eu creio o sentido ali de socorrer
libertar, né? Libertar, porque a descendência de Abraão, aliás, toda a raça humana se tornou escrava, cativa. É um cativeiro espiritual. Então, Jesus veio para libertar, para socorrer, ajudar a descendência de Abraão por causa da aliança. Então, tudo isso para mostrar que essa mulher, ela não era judia, ela não tinha aliança. Ela não tinha aliança e ela veio à procura de Jesus pedir ajuda. E aí, ela veio à procura de Jesus pedir ajuda porque a filha dela estava, segundo Mateus, ela estava miseravelmente endemoniada. Olha só, né? Miseravelmente endemoniada. Existe um outro termo que Mateus usa em Mateus 8,6, o servo do centurião, que lá assim, o meu servo jaz em casa violentamente atormentado. Eu creio que é a mesma situação. O servo jazia violentamente atormentado por um demônio. E a filha dessa mulher, ela estava miseravelmente endemoniada. Eu já menciono o demônio aqui direto, né? E o termo que Marcos usa é um espírito imundo. A menina tinha um espírito imundo. E aí, se nós quisermos realmente levar a sério a palavra de Deus, nós podemos pensar assim, hoje, será que hoje existem demônios? Existem pessoas endemoniadas, violentamente atormentadas por demônios, miseravelmente endemoniadas, pessoas que possuem um espírito imundo para atormentá-las. Então, hoje, né, as coisas não mudaram, né? Os demônios estão aí, agem da mesma maneira, só que eles são invisíveis. E aí o ser humano não mudou nada, porque contra esses demônios não existe terapia. Eles são espíritos, né, invisíveis. Não sai em exame de laboratório. Então pode até ser que através de algum recurso, né, haja até uma espécie assim de paliativo, porém a verdade é que está na revelação, né? Só Deus vê e revela. Mas essa mulher veio à procura de ajuda, né? À procura de ajuda. E aí, o termo que ela usa em Mateus, só Mateus registra isso, Mateus 15. Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que essa mulher, apesar de não ser judia, não ser da família da fé, ela tinha algum conhecimento da religião judaica, do Antigo Testamento. Porque mesmo que os gentios não fossem judeus, não estivessem incluídos na aliança, alguns frequentavam a sinagoga, tinham algum conhecimento do Antigo Testamento. Por isso que ela usou um termo messiânico, filho de Davi. Toda pessoa que no Novo Testamento chamou Jesus de filho de Davi, é um termo messiânico, né? Um título messiânico. Filho de Davi é um título messiânico. Filho de Davi, expressão que Bartimeu também usou, significa que essa pessoa estava reconhecendo que Jesus era o Messias. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi essa expressão que ela usou ao se aproximar de Jesus. E aí eu quero citar um outro texto aqui para comprovar essa tese. É Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, Pedro discursando no dia de Pentecostes diante dos judeus, ele fala do patriarca Davi. Homens e irmãos, Atos 2, 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos acerca do patriarca Davi, livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, o profeta Davi, né? E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo, ou o Messias, para o assentar sobre o seu trono.
Então os judeus sabiam que o Messias seria um descendente de Davi. Por isso que a expressão filho de Davi é um título messiânico. E quando essa mulher cananeia, não judia, não da família da aliança, ela usa esse título para se dirigir a Jesus, ela estava reconhecendo que ele era o Messias e que ela conhecia a esperança messiânica. Então, ponto para ela, né? Só que Mateus 15, Mateus 15, né? 15, 24, ele diz assim: ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus respondeu a ela, dizendo que ele tinha sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aos judeus, à nação de Israel, descendentes de Abraão, né? E aí, em Mateus 10, verso 5, quando Jesus envia os 12 naquela missão aos judeus, diz assim, Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ou dos gentios, né? Nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Novamente, a expressão ovelhas perdidas da casa de Israel eram os judeus. Então, os judeus, Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui ele mandou os 12 nessa pequena comissão circunscrita ali ao território judeu, só para evangelizar o judeu, né? Porque tem um princípio do Testamento que diz assim: primeiro é o judeu e depois é o grego. Então, eu quero ainda citar um texto em Ezequiel 34, onde Deus, ele falando com os líderes de Israel, que eram os pastores de Israel, que na verdade eram os líderes, isso é uma metáfora para se referir aos líderes, né, de Israel. Todo o capítulo 34 de Ezequiel é uma repreensão à liderança de Israel, no caso os sacerdotes e os levitas, que no Novo Testamento aparecem vestidos como fariseus, saduceus, escribas e tais. Então, nessa repreensão que Jesus dá à liderança de Israel em Ezequiel 34, ele termina dizendo o seguinte, Ezequiel 34, 30. Saberão, porém, que eu, Jeová, eu vou dizer o termo Jeová que está no hebraico, assim, saberão, porém, que eu, Jeová, seu Deus, estou com elas, as ovelhas, né? E que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então, está aí, né? Por isso que Jesus falou para aquela mulher cananeia, aquela mulher estrangeira, que ele não tinha sido enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, agora eu quero citar o texto de Marcos 7, que está mais claro. Em Marcos 7, Jesus fala mais coisa para aquela mulher. Ele fala assim: mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu até gostei dessa expressão de Marcos, porque Marcos 7, 27, ele dá uma esperança para os que não são filhos. Filhos são os que têm aliança, né? Os que têm aliança com Deus são filhos. No caso dos judeus, eles tinham aliança. Os homens eram circuncidados e tais. Ele disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, aqui, o pão dos filhos
era o direito de ser ajudado, de ser socorrido, né? Como lá em Hebreus 2,16, algumas traduções têm, né? Que ele veio socorrer a descendência de Abraão. Ele tomou a descendência de Abraão para ajudar, né? Então, o pão dos filhos, dos que têm aliança, é o direito de ser dado, aqui no caso, da cura divina e da libertação dos demônios. Então, para isso que Jesus veio. Só que aqui ele deixa a esperança para os gentios, para os que não têm aliança. Diz assim, deixa primeiro saciar os filhos. Primeiro, quando ele usa o primeiro aqui, então significa que por segundo, os gentios poderiam também ser beneficiados. Poderiam ser também ajudados. Nós vemos essa ideia em outro lugar. Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, Paulo diz assim, portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Né? Primeiro os domésticos da fé, ou seja, os que têm direito de aliança, e depois, né, os de fora que não têm aliança. E várias vezes o Novo Testamento fala primeiro ao judeu e depois ao grego, né? Porque os judeus têm direito de aliança. A pregação do evangelho, segundo tem sido observado aí por alguns, é muito sutil isso, né? Mas está escrito em mais de um texto que o evangelho deve ser pregado primeiro aos judeus e depois aos demais que não têm aliança, porque os judeus tinham direito de ouvir. Aí Paulo diz assim, né, depois de Paulo pregar, por isso Paulo saía de sinagoga em sinagoga, porque primeiro ele tem que pregar o evangelho para os judeus, dá oportunidade aos judeus para que eles crescem. Uma vez que os judeus não criam, rejeitavam o evangelho, ele disse, já que vós vos considerais, vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios crerão. Até Deus, depois Paulo vai dizer que Deus usa isso para provocar ciúmes em Israel, né? Que os judeus, que era o povo da aliança, o povo de Deus, tinham direito de aliança, mas por não crerem e rejeitarem o Messias e a mensagem do Evangelho, eles ficaram fora, enquanto que os gentios que não tinham aliança, nem tinham direito de aliança por crerem, eles foram incluídos no Evangelho. Esse é um tema que está por todo o Novo Testamento. Né? Foi o caso até no Velho também. Então, Jesus disse para aquela mulher que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Lançá-lo aos cachorrinhos. E aí vem o direito de ser curado, o direito de ser liberto dos demônios. A cura inclui tanto a libertação dos demônios como a cura de enfermidades. Às vezes as duas coisas convergem numa só. E realmente uma maneira, a maneira como Jesus tratou essa mulher é uma maneira assim, eu diria até emblemática, né? Porque em primeiro lugar ele rejeitou, né? Diz assim, mas eu creio que é Mateus que diz isso. Estou em Marcos agora, né? E Mateus diz assim, mas ele não lhe respondeu palavra. A mulher veio clamando atrás dele, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele não lhe respondeu palavra, não deu atenção, não respondeu, ignorou, demonstrou até uma atitude de desprezo, né? Pode ter sido deliberado. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede a que vem, gritando atrás de nós, ou clamando atrás de nós. Veja aí a insensibilidade dos discípulos, né? O discípulo não estava nem aí para o sofrimento da mulher. Ele disse, ela está perturbando a gente com esses gritos aí. Despede a que ela vem clamando atrás de nós. Assim, despede essa mulher, manda logo ela embora. Os discípulos não estavam nem aí, né? A dureza de coração dos discípulos, não tiveram misericórdia. Aí Jesus diz, né? Foi aí que ele disse, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, essa mulher, ela é tratada aí como inferior, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E os judeus, naturalmente, talvez até hoje, né? Alguns judeus se considerem superior. É possível que eu também me considerasse se eu fosse judeu, porque com o histórico que eles têm, né? Sua história toda documentada na Bíblia, com grandes homens de Deus e mulheres de Deus na sua história. Eu acho que eu também ficaria orgulhoso se eu fosse assim, né?
Mas nem todos são assim. Porque Jesus tratou essa mulher como inferior. Disse, olha, os filhos são os judeus, eles têm direito por causa da aliança, são filhos de Abraão. Agora, os outros são os cachorrinhos. Cachorrinhos, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Os gentios são cachorrinhos, é assim que os judeus pensavam. É claro que se essa mulher tivesse algum orgulho, ela teria se ofendido, né? E teria ido embora. Ah, então eu não quero mais saber não. Só que ela estava na situação, estava no fundo do poço, né? Não tinha mais a quem recorrer. Ela faria qualquer negócio, ela estava desesperada. Era uma situação assim de humilhação, né? Ela não tinha saída senão se humilhar para tentar conseguir ajuda para sua filha. Ou seja, ela estava na condição que dificilmente Deus rejeita. Davi diz assim, a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Então Deus, a Bíblia diz que é rico em misericórdia, né? Deus é rico em misericórdia. E ao ver um coração quebrantado, né, a pessoa humilhada, o coração de Deus se comove. Por isso que a salvação é para aqueles que se humilham diante de Deus, né? Aqueles que aceitam as condições, seja elas quais forem, porque é uma prova, a prova de humildade, né? E é o caso dessa mulher aqui. Ela foi tratada como inferior em relação aos judeus, mas ela aceitou, né? Ela aceitou a sua condição de subalterna diante da palavra de Deus. Então ela diz aí, ela porém respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, né? Então ela aceitou a sua condição de cachorrinho ali. E aí um outro texto diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu achei interessante porque no outro texto, texto de Marcos, ela diz, caem da mesa dos filhos. Nesse texto de Mateus, ela usa a expressão, caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela considerou aqui como os judeus sendo os senhores, né? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí eu naturalmente, eu tenho cães, né? Eu tenho aqui alguns cachorros, né? Na minha casa. Na verdade são três, né? 2 cachorros e uma cachorra. E eu sempre criei cachorro. E eu fico assim impressionado com a humildade dos cachorros, né? Os cachorros são muito humildes. Eles fazem festa ao seu dono, né? Fazem festa. Bom, até o dono pode bater nele, fazer o que fizer, mas eles são humildes. Eles rastejam, eles se humilham diante do seu dono, sempre fazem festa para o seu dono. Acredito que Deus colocou o cachorro como um exemplo de humildade. E existe até um livro, né? Já vi um livro aí, um livro sobre missões, que é a Teologia do Gato e do Cachorro. Nem lembro que é aquele livro, não sei nem se eu li, eu acho que eu comecei a ler, mas não sei se terminei. Mas o que eu me lembro é que o cachorro é colocado como exemplo de humildade, enquanto que o gato já é colocado como o exemplo de orgulho, né? O gato geralmente é orgulhoso. Aqui em casa tem também gato, né? E aí, os gatos são meio orgulhosos, né? Por todo lugar Deus colocou ensinamentos para nós seres humanos, né? Para observar a criação e ver. Então, essa mulher aqui, ela aceitou a sua condição de subalterna, de inferior, de cachorrinho, que estava disposta a comer das migalhas que caíam da mesa dos seus donos, dos seus senhores, dos filhos, né? Os filhos têm direito. E aí foi por causa disso que Jesus falou para ela, né? Então disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e o que o demônio já tinha saído. Então, eu acho muito interessante essa história, porque ela nos dá muitas informações a respeito da cura, né? Que eu vou mais aqui. E aí eu quero dizer o seguinte, o cristão, porque aqui era a aliança dos judeus, né?
Os judeus tinham aliança. A aliança do Sinai, a circuncisão, todas aquelas coisas todas. Que na verdade a circuncisão, a aliança da circuncisão foi estabelecida com Abrão, né? Gênesis 17. E a partir dele ele passou a se chamar Abraão, Avraham. E aí os judeus, né, eles têm aliança porque são circuncidados. Era realmente um pecado grave em Israel, talvez até hoje, né? O homem judeu que não se circuncidasse eu acredito que era um grave pecado, porque quem não era circuncidado não estava incluído na aliança. Então o judeu, ele tinha que circuncidar no 8º dia de nascido. Os pais que tinham a responsabilidade, né? Porém, o cristão também tem aliança com Deus, né? É a nova aliança. E a aliança do Evangelho que Jesus veio estabelecer, a nova aliança, este cálice é a nova aliança do meu sangue, ele disse, é por meio do batismo. Aí eu creio que essa nova aliança é por meio do batismo, não é na carne, né? E também inclui a mulher, né? Tem que ser batizado homens e mulheres. Homens e mulheres são batizados. No Velho Testamento do judaísmo era só o homem que era circuncidado. A marca da aliança estava na carne, né, do prepúcio do homem. O Novo Testamento inclui a mulher batizada também. Então, há uma aliança. Só que é o seguinte, até os profetas repreenderam Israel no Antigo Testamento, dizendo que circuncidai o vosso coração. Porque só a aliança na carne não garantia que o judeu cumprisse a lei de Deus, ou obedecesse a Deus, ou fosse piedoso, né? E por isso, assim, circuncidai o vosso coração, e não o vosso prepúcio. E chega no Novo Testamento, é a mesma coisa, né? Alguém pode se batizar e fazer aliança com Deus e não vale nada, porque é apenas um banho. Se não houver o batismo, aí vem o batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo é a circuncisão do coração, a remoção da impureza do coração. Então, essa doutrina do Espírito Santo, que é o recebimento do Espírito Santo, por isso que existe essa menção dos batismos, né? Tem o batismo nas águas e tem o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é tudo decidido humanamente. O ser humano decide se batizar ou não. Só que o batismo do Espírito Santo, ou o recebimento do Espírito Santo, ele é decidido por Deus. Jesus é aquele que batiza quando ele quer e na hora que ele quer, porque ele examina o coração e vê, né, se a pessoa ela cumpriu as condições de crer, né? É a fé do coração. Então, eu quero dizer o seguinte, para algumas coisas aqui, que da mesma maneira como o judeu do Antigo Testamento, ele tinha direito a ser socorrido pelo Messias por causa da aliança com Abraão, então ele tinha direito da cura. Aí depois a gente vê, principalmente no Evangelho de Mateus, está escrito não sei quantas vezes assim, e curou todos, Jesus curou todos, né? E nem questionou, todo mundo chegava nele que tocava, era curado, não havia nenhuma condição, ele saiu curando todo mundo, por quê? Porque os judeus tinham direito da cura, do socorro, da libertação dos demônios, eles tinham direito de ser socorridos pelo Messias. Só que a falta de entendimento espiritual dos judeus, né, eles esperavam que o Messias viesse para libertá-los do poder romano, né, do jugo romano, mas não era a hora, virá o tempo que isso acontecerá, né? Mas naquela hora Jesus veio para libertar os judeus de um jugo maior, que é o jugo de Satanás, o jugo dos demônios. Por isso que uma das coisas que Jesus fez, ele chamou os 12 e deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar a enfermidade. Isso é Lucas 9:1. Então, a nova aliança também dá direito à cura divina, o socorro de Deus, é o socorro da aliança. Quem tem aliança com Deus no Novo Testamento, por meio do batismo, crendo no Messias, no Evangelho, tem direito à cura divina, tem direito a ser socorrido por causa da aliança. Quando diz assim, Deus é fiel significa que ele não quebra a aliança. Quando ele faz a aliança, ele cumpre os termos da aliança. Embora o ser humano, né, por isso que lá, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, a grande questão é essa. O cristão, e aí entra uma polêmica teológica, que é o cristão, né, a pessoa que
fez aliança, nova aliança com Jesus por meio do batismo, ela tem direito à cura? Acredito que sim, essa é a lição aqui, né? Só que a questão toda é essa. Essa mulher não tinha aliança, não era da família da fé, não era filha de Abraão, mas ela recebeu ajuda, ela foi socorrida pelo Messias por causa da sua fé, né? Aí Jesus disse, né? Ó mulher, grande é a tua fé. Isso foi uma das vezes em que a fé dessa mulher causou admiração em Jesus, né? Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Então a fé dessa mulher demonstrada, eu creio que aqui a fé dela foi demonstrada na humildade, né? Ela foi aceitando na humildade todas as condições, se humilhou, se quebrantou, foi tratada de maneira desprezada, né? Ser desprezada, foi desprezada, mas ela, acredito que Jesus estava colocando ela na prova, né? Para ver até onde ela ia. E ela foi aprovada, porque causou admiração em Jesus. É interessante que também em Mateus capítulo 8, no caso do centurião, centurião de Cafarnaum, acredito que era em Cafarnaum, cujo servo estava violentamente atormentado, acredito que era por um demônio, também causou admiração em Jesus, né? Jesus, quando viu a fé dele, disse, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Naquele centurião, e por acaso era um estrangeiro também, era romano o centurião. Nem mesmo em Israel, que deveria ter mais fé do que o gentio, mas ele se admirou. Só que também, em Marcos capítulo 6, em Mateus 13, naquela história que Jesus vai em Nazaré, e aí a incredulidade diz assim, que Jesus não pôde ali fazer muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Então, nesse caso ali, aqueles nazarenos, eles eram judeus, eram da aliança, por assim dizer, eles eram filhos, e tinham direito, o pão dos filhos, eles tinham direito, que era a cura, mas eles não receberam por causa da incredulidade. Enquanto que essa mulher, sendo gentia, não tem direito, mas a fé suplantou, né, a falta de aliança, e ela recebeu a cura da sua filha por causa da sua fé, demonstrada dessa humildade aí dela. Então hoje, para nós, eu acredito que é a mesma coisa. Nós podemos ter aliança com Deus por meio de Jesus, temos aliança, somos cristãos, né? Fomos batizados, mas podemos não receber o pão dos filhos, né? Que é a cura divina, a libertação, o socorro da aliança, por causa da incredulidade, como os nazarenos. Enquanto que uma pessoa que não tem aliança, ela pode receber ajuda por meio da sua fé. Então, eu creio que devemos ter aliança com Deus, mas além da aliança é necessário ter a fé, que é demonstrada através da obediência, né? 2 vezes Paulo usa em Romanos a expressão obediência da fé. E essa fé, essa obediência é demonstrada na humildade, porque eu acredito que o centurião romano também, ele foi muito humilde, né? Quando ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Diga, meu servo faz isso, ele faz, né? O soldado faz aquilo, ele faz. Ele diz assim, mas diz somente uma palavra, meu criado há de sarar. Então, ele se humilhou ali, né? Se eu não sou digno, que eu sou entre debaixo do meu telhado. Eu sei que se eu disser uma palavra, o meu criado será curado, porque eu sei o que é autoridade, e o Senhor tem autoridade. E foi por isso que Jesus se admirou disso. Nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Então hoje, eu creio que a lição que nós devemos aprender, que inclui a cura divina, a libertação dos demônios aí, e quem sabe todos os problemas, é que a aliança deve ser feita. Devemos ter aliança, porque a aliança nos dá direitos. Porém, esses direitos só serão tomados posse mediante a fé, que são as nossas atitudes. No caso da mulher aqui, foi uma atitude assim de humildade, né? Se humilhar mesmo. Por isso que Jesus disse assim, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Para que possa receber a ajuda da aliança, né? Deus é fiel e Ele não negará o socorro para aqueles que têm aliança e fé. Então, que Deus abençoe cada um de nós, né? E cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Amém.